bem com vocês? Que bom que nós vamos ter mais esse horário hoje. Vai ser ótimo. Porque na última aula eu expliquei para vocês aquela parte de número de Avogadro, constante de Avogadro, de gases, e só deu tempo da gente fazer uma atividade. Então nós vamos aproveitar esse horário agora para fazer as atividades que eu tinha preparado anteriormente e nós não fizemos. Combinado? Então vamos lá? Estão animados? Então vamos juntos, ó. Acompanhem aí, por favor. Nós fizemos essa primeira atividade aqui, ó, que foi dos gases, etano, propano e butano. Agora nós vamos fazer as outras, ó. Vamos juntos, ó. Um caminhão com 17,6 metros cúbicos de ácido sulfúrico, certo? Colidiu com outro caminhão, provocando o vazamento de todo o ácido. O produto percorreu o sistema de drenagem e atingiu o córrego Pissarrão. O ácido ficou contido em uma pequena parte do córrego, o que possibilitou aos técnicos a neutralização do produto. Beleza. Para minimizar os problemas ambientais causados pelo acidente descrito acima, indique qual dos sais abaixo pode ser utilizado para neutralizar o ácido sulfúrico. Então, primeira coisa, gente, se eu quero neutralizar um ácido, preferencialmente eu vou usar uma base. Se eu não tenho uma base, eu vou usar um sal. Um sal que seja o quê? Básico. Um sal, para ser básico, vocês lembram que o sal, ele vem de um ácido e de uma base. Para ele ser básico, ele tem que ter vindo de uma base forte e de um ácido fraco. Aí vamos recordar aqui rapidinho. Quais são as bases fortes? São as bases da família 1A e 2A, certo? Tem exceção. A exceção é o magnésio, o MgOH2, que a gente toma aí, ó, nas suspensões, quando a gente passa mal, você tem acidez estomacal, você vai lá e toma o hidróxido de magnésio. Se ele fosse forte, a gente não poderia tomar, porque você ia morrer, certo? Então, as bases fortes são essas. Os ácidos fortes e fracos têm aquelas tabelinhas que nós aprendemos. Então, olha só, vou baixar aqui para a gente fazer uma recordação rápida. Os ácidos, a gente aprendeu o quê? Que entre os hidrácidos, quais são os hidrácidos fortes? São o HCl, o HBr e o HI, certo? Moderado, só temos um, que é o HF. Todos os outros são fracos, ok? E se ele for um oxiácido, quer dizer, se ele tiver oxigênio na molécula, você tem que fazer aquela continha do O menos o H. Então, se eu te der aqui, ó, HMNO4, você vai ver quantos Os que ele tem? 4. Menos um H vai dar 3. 3 é o maior valor que você vai encontrar. Isso indica que o seu ácido é um ácido muito forte. Se der 2, você vai falar que seu ácido é forte. Se der 1, ele é moderado. E se der 0, o seu ácido é fraco. Então, é assim que a gente identifica quem é forte e quem é fraco. O que nós vamos ter que fazer agora? Olhar cada sal que ele deu nas alternativas e identificar um dos sais que tenha vindo de uma base forte e de um ácido fraco. Que aí ele vai ser um sal básico. Por exemplo, o primeiro lá é o cloreto de sódio. Olha, cloreto de sódio é o NaCl. O NaCl ele veio do NaOH e do HCl. De cara, você sabe que o HCl é forte. Se ele é forte, não vai ser essa sua opção. Você está procurando um ácido fraco e uma base forte. O outro é o cloreto de amônio. Ó, lembra que o amônio é o NH4? Então, cloreto de amônio, ó, de novo, esse aqui veio do HCl, ó.
Se você não lembrar que o NH4 veio do NH4OH, só essa parte aqui já dá para você identificar que essa alternativa está errada, porque o HCl é forte. Depois ele fala do carbonato de cálcio, é o CaCO3. Olha só. Deixa eu copiar todos, que aí a gente já volta para a tela grande. Sulfato de magnésio, é o MgSO4. E o último é o brometo de potássio, que é o KBr. Então, olha só, vamos ver os outros agora. Quando eu vou fazer isso aqui, ó, a primeira parte sempre veio da base. O Ca, como ele está na família 2A, OH2. E o CO3 vai formar o H2CO3. Então, o Ca é da família 2A. Essa base aqui é uma base forte. Esse ácido aqui, quando você faz a conta, 3 menos 2 dá 1. Você vai achar que ele é moderado, mas se você for lá no seu caderninho, lá no início dos nossos estudos, você vai ver que ele é uma exceção, ele é fraco. Por quê? Porque o H2CO3, logo que ele é formado, na temperatura ambiente, ele se decompõe em água e gás carbônico. H2CO3, tá vendo? Ele se decompõe, então por isso que ele é um ácido fraco. Então a gente já achou a opção correta, olha aqui. Quando você junta uma base forte e um ácido fraco, quem vai prevalecer? A base. Então você vai formar um sal, mas esse sal vai ter características o quê? Básicas. É isso que ele está procurando para poder neutralizar aquele ácido. Se a gente fosse continuar, ó, você vai fazer aqui é o MgOH2. Já dá para você ver que está errado, olha, porque o Mg é fraco. Ele é da família 2A, mas ele é fraco. E esse daqui, ó, vai vir do KOH e do HBr. O KOH, o K é da família 1A. Realmente é uma base forte. Mas o HBr também é um ácido forte, olha. Então, isso vai formar um sal neutro, onde os dois são fortes. Tá? Então, a nossa opção correta é o carbonato de cálcio. Nesse caso, por esse motivo que eu estou explicando para vocês. É a letra C. Vamos para o próximo. Ó, então, vamos lá. Essa questão, gente, na verdade, ela era uma recordação da matéria anterior, tá? Agora, essa que nós vamos entrar, não, é constante de Avogadro mesmo, ó. O brasileiro consome, em média, 500 miligramas de cálcio por dia. Então, 500 miligramas é meio grama de cálcio por dia que a gente consome. Quando a quantidade recomendada é o dobro. Então, na verdade, o que a gente deveria consumir é o quê? 1 grama de cálcio por dia. Uma alimentação balanceada é a melhor decisão para evitar problemas no futuro, como a osteoporose, uma doença que atinge os ossos. Ela se caracteriza pela diminuição substancial de massa óssea, tornando os ossos frágeis e mais suscetíveis a fraturas. Beleza, agora vem o X da questão. Considerando o valor de 6 vezes 10 a 23 para a constante de Avogadro, e a massa molar do cálcio igual a 40 gramas por mol, qual a quantidade mínima diária de átomos de cálcio a ser ingerida para que uma pessoa supra suas necessidades? Então, primeira coisa, ele falou que para suprir as necessidades, ela teria que ingerir o dobro do que normalmente as pessoas ingerem. Então, ela teria que ingerir 1 grama. Ele está perguntando, nesse 1 grama, quantos átomos de cálcio tem? Ele te falou que o cálcio, a massa molar dele, são 40 gramas. Então, o que você deduz? Que 40 gramas corresponde a 1 mol. Esse 1 mol tem 6 vezes 10 a 23 átomos. Aí pode ser que venha na sua cabecinha a seguinte dúvida. Patrícia, não é 6 vezes 10 a 23 moléculas? Por que você colocou átomo? Presta atenção. A gente não está falando de um elemento sozinho?
o cálcio não está sozinho, ele não está formando molécula. O que eu tenho? Eu tenho um monte de átomos de cálcio. Então, eu não vou falar em molécula. Eu posso associar 1 mol de moléculas é 6 vezes 10 a 23 moléculas. 1 mol de átomos, 6 vezes 10 a 23 átomos, tá? Eu vou olhar aqui a substância que eu estou tratando. Se a substância que eu estou tratando forma moléculas, eu vou falar moléculas. Se não, são átomos. A pessoa toma por dia 1 grama. Lembra sempre, grama embaixo de grama, átomo embaixo de átomo. São X átomos. X é igual a 6 vezes 10 a 23, dividido por 40. 6 dividido por 40, 0,15. Então, vai dar 0,15 vezes 10 a 23. Vamos mandar uma casa aqui, ó. Vai dar 1,5 vezes 10 a 22 átomos de cálcio. Vamos ver qual opção que é essa? 1,5 vezes 10 a 22. É a letra B de bola. Ok, gente? Vamos para o próximo, então. Ó. Muito fácil essa, né? Ó. Considere um copo que contém 180 ml de água. Então, ó, 180 ml de água. Vai anotando seus dados. Determine, respectivamente, o número de mol de molécula. Então, primeiro ele quer saber o número de mol. Depois, o número de moléculas de água. Número de moléculas. E o número total de átomos. O número de átomos. Certo? Respectivamente, nesses 180 ml de água. Aí ele vira para você e fala o seguinte: te deu a massa, te deu o número de Avogadro, te deu a densidade da água. Por que ele te deu a densidade da água? Porque ele tinha te falado lá em cima que eram 180 ml de água. Como a gente sabe que a densidade da água é 1 grama por ml, a gente sabe que 1 ml corresponde a 1 grama corresponde a 1 ml. Então, 180 ml, na verdade, correspondem a 180 gramas, ok? E o que a gente sabe da água? A gente sabe que a massa do H é 1 vezes 2, o O é 16 vezes 1. 2 mais 16 são 18 gramas. Esses 18 gramas, então o primeiro cálculo aqui, ó. 18 gramas correspondem a 1 mol. 1 mol. Eu quero saber quantos mols tem em 180 gramas, ó. Grama embaixo de grama, mol embaixo de mol. Então, fácil demais, ó. X é igual 180 dividido por 18 são 10 mols. Então, a primeira resposta eu já descobri. Além do número de mols, eu te pedi o número de moléculas. Olha que fácil, você já descobriu que são 10 mols. Você não sabe o número de moléculas que tem em 1? Então, ó, se 1 mol tem 6 vezes 10 a 23 moléculas de água, em 10 mols, eu vou ter quantas moléculas? É só eu aumentar um 10 aqui, ó. 6 vezes 10 a 24 moléculas de água. Beleza, matei a segunda pergunta. E a terceira, ele pergunta o número de átomos. O que muda? Presta atenção agora nessa hora. Pensa no H2O, que é uma molécula de água. Para formar esse cachinho, que é uma molécula, quantos átomos você tem? Olha, 2 Hs e 1 O. Então, pensa num cachinho com 3 uvas. Aquilo ali é uma molécula de água, certo? Uma moléculazinha de água. Eu descobri que nesses 10 mols
existem 6 vezes 10 a 24 moléculas. Então, existem 6 vezes 10 a 24 cachinhos. São as moléculas. O cacho é a molécula. Aí, agora, ele me pergunta quantas uvas tem. Ele quer saber átomos. Eu sei que cada cacho tem quantas uvas? 3. Eu não sei a quantidade de cachos. Então, para eu saber a quantidade de uvas, é só eu multiplicar por 3. Ó, x é igual a 18 vezes 10 a 24 átomos. Se a gente for colocar ali, andar uma casa para trás, 1,8 vezes 10 a 25. Vocês entenderam? Então, ó, aqui é a quantidade de cachos. Cada cacho tem 3 átomos. Para eu saber a quantidade de átomos, é só eu pegar essa quantidade e multiplicar por 3. Então, vamos ver, encontrar essa opção lá, ó. As respostas são, então, ó, 10 mols, 6 vezes 10 a 24 e 18 vezes 10 a 24. É a letra A. Olha só. A letra A dá certinho. Ele não colocou 1,8, ele deixou 18 vezes 10 a 24. Tá certinho também. Tudo bem, gente? Até aqui tá tranquilo, não tá? Espero que sim. Qualquer coisa, vocês me chamem lá no Zap, tá bem? Então, vamos lá. Vamos que tem muita coisa pela frente. Ó, próximo. O zinco é um elemento importante para a saúde, mas é importante também manter uma dieta balanceada desse elemento. Deficiência de zinco podem ocasionar problemas de crescimento, desenvolvimento incompleto dos órgãos sexuais e dificuldade de cicatrização de ferimentos. Por outro lado, o excesso de zinco pode causar anemia e problemas renais. Falou isso tudo para falar o quê? Que você tem que ter a quantidade correta. O zinco está presente nos ovos, fígado e mariscos, numa concentração em torno de 4 miligramas para cada 100 gramas desses alimentos, tá? Quantos átomos de zinco estão presentes em 1,7 quilos de fígado? Ele te deu a massa do zinco, 65,4 gramas. Beleza. Então, ele tem 1,7 quilos. Eu sei que são 4 miligramas para cada 100 gramas do alimento. Ele me falou que o fígado eu tenho 1.700 gramas, que é 1,7 quilos. Então, em 1.700 gramas, eu vou ter quantos miligramas de zinco? Primeira conta a ser feita. Então, vai ficar 1.700 vezes 4 dividido por 100. Cortei 2 zeros com 2 zeros. Vai ficar 17 vezes 4. 28, 68. Mas cuidado que aqui tem miligrama, olha. Então, minha resposta também vai sair em miligrama, certo? Eu vou passar para grama. Miligrama para grama, o que a gente faz? Divide por 1.000. Vai dar 0,068 gramas. Ele quer saber quantos átomos de zinco tem aqui. Então, o que eu sei do zinco? Eu não sei o mol dele. Então, esse mol, que são 65,4 gramas, tem 6 vezes 10 a 23 átomos. Tá vendo que eu tô falando átomo de novo? Por quê? Porque o zinco tá sozinho. É só ele. Eu quero saber 0,068 gramas, quantos átomos tem? X. Então, para esse exercício, você precisou de 2 regras de 3. Olha. X é igual a 0,068 vezes 6 vezes 10 a 23, dividido por 65,4. X é igual... Deixa eu ver se eu lembro aqui o valor que vai dar. É alguma coisa em torno... Ai, meu Deus, não vou lembrar. Vou ter que fazer, ó.
0,068 vezes 6, 48 vão 4, 36, 40, 4. 1, 2, 3, dividido 0,408, dividido por 65,4. 3 casas, cortou. 408. 0. 408 mil dividido por 65 mil. Vai dar mais ou menos 6. Tá, eu acho que aqui já dá para a gente achar a resposta. Olha, vai dar 0,006 vezes 10 a 23. Ó, vamos andar com aquilo ali. Andou 1, 2, 3 casas. Então, vai dar 6 vezes 10 a 20. Então, ó, quem não acompanhou aqui, olha para cá. Então, eu multipliquei esse por esse, dividi por esse. Deu 0,006 vezes 10 a 23. Repetiu 10 a 23. Andei 3 casas, então não preciso mais de 23. Vou andar 10 a 20. Essa aqui é a quantidade de átomos presentes naquela quantidade. Vamos ver qual é a resposta aqui. É a letra E. 6 vezes 10 a 20. Ok? Vamos para o próximo, então, ó. Número 5, a gente tá. Então, olha lá. O suco detox, forma reduzida da palavra detoxification, é uma bebida consumida por muitas pessoas que visam o emagrecimento ou o consumo de alimentos saudáveis. Um dos ingredientes mais utilizados na preparação desse suco é a couve-manteiga, cujo valor nutricional para 100 gramas é apresentado a seguir. Então, eu te dei um quadro, olha só, com todas as substâncias presentes em 100 gramas dessa couve. Aí lá embaixo está escrito assim, ó, a porcentagem em valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Ok? Tá. Com base em uma dieta de 2.000 kcal, então é exatamente o que tem no quadro, a quantidade aproximada de cálcio em mol que uma pessoa deve ingerir diariamente é de. Então, ele acabou de falar aqui, ó, que são valores diários para uma dieta de 2.000 kcal. Então, o cálcio, ele está onde aqui, ó? Aqui. 130,9 miligramas. Ele quer saber, em mol, quanto que isso representa? Ó, 130,9 miligramas de cálcio. Então, o que a gente sabe do cálcio? A gente sabe que a massa atômica dele é 40. Então, 40 gramas corresponde a 1 mol. Então, 130 miligramas, vamos transformar? Ó, anda para trás, 3 casas, vai dar 0,1309 ou 131 gramas corresponde a X. Ou então a gente põe na potência também, né, gente? Que eu acho que é mais fácil. Vai ficar 0,139 dividido por 40. 0,130 dividido por 40. São 4 casas. 1, 2, 3, 4. Puxa vida. 0,400 mil. 1, 2. Aqui já deu. Dá 1.309.000. Aqui já dá pra gente dividir, ó. Vai dar 3 vezes nada, 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 nada. 3 vezes nada, nada para 9, 9. 3 vezes nada, nada. 3 vezes 4, 12 para 13, 1. Certo? 109, vou colocar mais um aqui. Vai dar 2. Então, a resposta vai ser 0,0032.
Andando para cá, ó, 1, 2, 3, vai ser 3,2 vezes 10 a menos 3 mol. Ó, mol embaixo de mol. Então, como a massa era muito pequenininha, a quantidade em mols também ficou muito pequena. 1 mol são 40 gramas, então essa quantidade de gramas aqui corresponde a isso. Vamos ver qual que é a alternativa correta. A alternativa correta aqui vai ser essa daqui, ó, letra B, aproximadamente 3,3 vezes 10 a menos 3. Ok? Agora, olha só, agora o exercício é um pouquinho diferente, mas eu expliquei ele também na última aula, como que a gente faz isso aí. Eu fiz um bem parecido até de exemplo. Ó, o cloro é encontrado na natureza em duas formas isotópicas, de 35 e 37 unidades de massa atômica. Então, existe o cloro 35 e existe o cloro 37, certo? Dado que a massa atômica média do cloro é de 35,45 unidades de massa atômica, qual a porcentagem dos dois isótopos na natureza? Tá. Então, presta atenção. Ele falou que a média é 35,45. Ele quer saber a porcentagem desse e a porcentagem desse. Então, lembra que eu falei com vocês que a gente tem que fazer a média ponderada para a gente chegar nesse valor aqui? Então, nós vamos fazer, ó, a média, 35,45, é igual a massa atômica do primeiro vezes a porcentagem dele, mais a massa atômica do segundo vezes a porcentagem dele, sobre a soma das porcentagens, ocorrências na natureza, que dá quanto? 100. Então, nós vamos multiplicar em x, ó, meios extremos. Vai ficar 35x mais 37y é igual. Andou duas casas, vai dar 35,45. Como que eu saio daqui agora, gente? Olha, eu tenho duas incógnitas. Só que eu tenho uma outra informação sobre o x e o y. A soma dos dois tem que dar quanto? 100. Então, x mais y tem que dar 100. Isso quer dizer que o x é 100 menos o y. Então, eu posso pegar esse valor e substituir aqui, ó. Então, no lugar do x, eu vou colocar 100 menos o y, mais 37y é igual a 35,45. Olha só. Agora, vamos multiplicar aqui, ó. Distributivo. 35 vezes 100, 3.500. Menos 35 vezes y, 35y. Mais 37y é igual a 35,45. 37y menos 35y deu 2y. É igual a 3.545 menos 3.500 vai dar o quê? 45. Então, quer dizer que o y vai ser 45 dividido por 2, que vai dar 22,5%. Se eu descobrir o y, fica muito fácil descobrir o x, olha. Eu volto aqui, ó. X é igual a 100 menos 22,5. Então, x é igual a 77,5%. Então, olha só. O x é o do 35. A ocorrência desse aqui é 77,5. O y é do 37. 22,5%. Certo? Vamos ver lá se a gente encontra essa alternativa, então. Olha só. O 35 é 77,5. É esse daqui, ó. Letra E, que nós vamos marcar. Um é 75,5 e o outro 22,5%. Ok? Vamos mais um, então?
Ainda dá tempinho de fazer mais uma. Vamos lá. Ó, a análise de uma amálgama usado na restauração de dentes revelou a presença de 40% em massa de mercúrio. Prata e estanho completam 100%. Um dentista que usa 1 grama desse amálgama. Então, presta atenção. Ele está usando 1 grama de amálgama. Ele não está usando 1 grama de mercúrio, não. Ele está usando 1 grama de amálgama e ele te falou que desse amálgama, 40% é mercúrio. Então, desse 1 grama, 40% não é 0,4? Então, 0,4 gramas corresponde a mercúrio. É isso que ele falou. Tá. Um dentista que usa 1 grama desse amálgama em cavidades dentárias de um cliente está, na realidade, usando quantos gramas de mercúrio? Então, a primeira resposta a gente já deu. Então, usando 0,4 gramas. Quantos átomos de mercúrio estão sendo colocados nas cavidades dentárias? Ele te deu a massa atômica do mercúrio, que é 200, e mandou você usar a constante de Avogadro 6 vezes 10 a 23. Certo? Então, nós descobrimos que o dentista está colocando 0,4 gramas de mercúrio. Por que dessa preocupação, gente? Porque o mercúrio é um metal tóxico. Ele é absorvido pelo organismo. Ele é o que a gente chama de metal pesado. E ele faz muito mal. Ele, a longo prazo, você pode ver que os garimpeiros que mexem muito com mercúrio, eles têm problemas renais muito graves. Eles têm problemas de mal de Parkinson, porque ele vai para o sistema nervoso, tá? Então, por isso que é muito vigiado esse mercúrio que se usa nos consultórios dentários. Ele perguntou, isso aqui corresponde a quantos átomos de mercúrio? Muito fácil, ó. O que eu sei do mercúrio? Eu sei a massa atômica dele, 200 gramas. Então, 200 gramas correspondem a 6 vezes 10 a 23 átomos de mercúrio. Eu quero saber 0,4 gramas correspondem a quantos átomos? Então, x é igual a 0,4 vezes 6 vezes 10 a 23 dividido por 200. 6 vezes 0,4, 2,4. Dividido por 200, uma casa. Cortou 0,01, sobra 400, 2. 0,012 vezes 10 a 23. Colocando em notação científica, ó, andou para cá, 1, 2 casas. 1,2 vezes 10 a 21 átomos de mercúrio. Ok? Fácil também, mas mais interpretativo do que tudo. Então, ó, vou finalizar nossa aula de hoje. Foi um prazer estar com vocês. Eu amo dar aula para vocês. E sempre que algum professor tiver problema, podem me chamar, tá? E se tiverem alguma dúvida, se vocês ficaram com dúvida em alguma atividade, não pensa não, me chama lá que eu ajudo vocês, tá bom? Ótimo recesso, fiquem com Deus, bons estudos, beijo grande, tá?